Boa noite, estamos aqui com o seu Exu Rancatoco. Ele já esteve presente em outro momento com a gente, trazendo bons ensinamentos, e novamente estamos aqui para ouvir os seus ensinamentos. Boa noite, seu Exu. Boa noite, rapaz. Assim seja. Seu Exu Rancatoco, entidade espiritual tem ética? O que o senhor pode nos explicar sobre isso, de uma forma que nós encarnados possamos entender e praticar? A ética no mundo espiritual é a principal coisa. As outras coisas só vêm depois. Se o espírito de luz, se nós guardiões não tiver ética, não conseguimos fazer nada. E se fizéssemos, fazemos errados. Então a principal coisa é a ética. Se não tivesse, a gente fazia todo tipo de trabalho para tudo. E não é assim, igual muitos pensam. Nós espíritos temos, não cobramos de vocês, mas deveriam ter, mas nem todo tem. Assim, eu fico imaginando pela forma como as pessoas veem as entidades da linha de Exu. Eu imagino que esse treinamento é diferente, é mais rígido. O que o senhor pode falar assim, sobre a forma de ter essa ética de trabalhar? A forma de a gente trabalhar é igual você mesmo disse, é um treinamento. Não que seja nem mais nem menos que outros irmãos, mas sim é rígida. Onde se você penaliza, você sofre a pena. Eu gostei que o senhor colocou na resposta anterior falando que de luz, entidades de luz, em trabalhar, e eu gostaria que o senhor falasse sobre essa questão da ética com a luz que o senhor citou. Por mais que tem muitos que diz que nós somos da escuridão, mas não somos não. Somos da luz. E a luz caminha junto com a ética. Aonde você tem ética, na sua forma de trabalho, você tem luz. Aqueles que não têm a ética vivem na escuridão. O mundo que eles só acham que é claro. Ah, entendi. Caso você venha, vocês trabalham meio como se fosse na escuridão, mas só para mostrar essa sombra que existe no ser humano. Sim. Porque gostamos da noite. Não que não andamos no dia, mas gostamos mais da noite. A forma de trabalhar, a luz das chamas, é onde se cria toda a magia. Entendo. No caso aí, o senhor está citando elementos para poder trazer, como se pode dizer assim, clarear um pouco de ética, né? Sim. Nas pessoas. Porque, por exemplo, mesmo vivemos num momento que o comportamento negativado das pessoas acaba sendo uma regra, né? E a gente fica perguntando, eu quero saber assim do senhor, como o senhor trabalha trazendo ética para um ser humano encarnado mudar sua opinião e ter ética para a vida? Uma coisa que eu te digo para tu, rapaz,
O ser humano, para você colocar ética nele, é um trabalho bem árduo e extenso. Precisa de tempo, não é do dia para a noite. Muitos conselhos, fazendo o ser humano enxergar que a ética é o respeito. Sim. E aonde se existe o respeito, se existe a ética. Aonde se não existe o respeito, não existe ética, não tem como existir. Sim. Aí é que é. Mas a gente agradece Fazemos muito. de tudo um pouco, para que aqueles seres humanos que não têm ética, aqueles que é corrompíveis, para que ele veja totalmente diferente. Mas inúmeras vezes não conseguimos. Não desistimos, mas não conseguimos. Livre-arbítrio, né, senhor Exu? Livre-arbítrio, mas em alguns casos a gente consegue mudar. Não em todos. Assim seja. Senhor Exu, essas pessoas que não têm ética, elas costumam saber disfarçar bem. Para outro ser humano é complicado, fica difícil identificar. Para vocês, eu imagino, com certeza é mais fácil. Eu quero saber assim, qual conselho que o senhor dá para as pessoas identificar essa diferença em alguém que não é ético? Não é tão difícil. É porque a olho nu não é fácil de se perceber. Uma pessoa que não tem ética é aquilo que você dá para aquela outra pessoa sem pedir nada em troca. Um dia ela disse que você nunca deu nada para ela ou nunca fez nada por ela. Uma pessoa dessa não tem ética nenhuma, porque se tivesse a ética, ia lembrar que o pão comido ele não é esquecido. O ditado é o contrário, mas eu falo assim: se tivesse quem tem a ética, lembra de um pedaço de pano que você já deu. Mas lembra com o coração aberto, não lembra com sentimentos ruins. Quando lembra com sentimentos ruins, não existe ética. É verdade. Cobrou pelo bem que fez, jogou fora o bem que fez, né? Sim. Enfim. Quando você vê uma pessoa fazendo isso, com o que seja, não só com objeto, com palavras também, você pode qualificar essa pessoa sem ética. Entendo, realmente. Que isso já assim, que eu imagino que sem empatia ou ser empático e cuidar da natureza, me parece exemplos práticos de alguém que segue os ensinamentos do Criador. Ou se o senhor concorda, por que e quais os conceitos éticos que vós pode nos ensinar a respeito disso? Eu concordo. E ao mesmo tempo discordo. Vou dizer por que eu concordo. A prática do bem sempre leva alguém além. A prática do mal é onde eu discordo. Se pensa que leva em algum lugar, mas ao mesmo tempo não sai do canto. Sempre esteve, sempre vai estar ali. Um ser humano, ele não fica ruim. Ele já tem a ruindade dentro dele mesmo. Só espera no tempo para pôr para fora.
inúmeras vezes, se for um ser humano bem educado espiritualmente, ele não vai deixar sair para fora, mas se não for, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde sairá. Então, o meu conselho é que se cuide um do outro. Se expresse o amor, o carinho, a união, não só em palavras, mas sim nos feitos também. Se alguém estiver carregando muito peso, ajuda aquele ser humano levando um pouco daquele peso, que já vai ser bem melhor. Se fizesse isso, o mundo onde vocês vivem era bem melhor. Com certeza. É pelas obras, né, da pessoa que mostra. Mas na realidade mesmo, em se tratando dessa terra onde vocês vivem, inúmeras pessoas, se vê você morrendo, terminam de lhe matar. Se vê você sofrendo, quer que você sofra mais. São pouquíssimas pessoas que ajudam mesmo realmente a você passar um momento triste, um momento difícil. Me dê esse fogo fazendo um favor. Seu Chu. Realmente é por isso que a gente fica abismado com os absurdos que vê e compreendo bem o trabalho do senhor, né? Aquela questão de clarear as sombras dos encarnados, né? Para ver se melhoram. Sim. Realmente exige muita ética. Tanto que o tempo que estamos vivendo, né? Esse período de pandemia, eu queria saber do senhor qual a sua ética, o que o senhor pode ensinar com ética para as pessoas passar isso com mais leveza e ao mesmo tempo evoluir, melhorar como ser humano. Eu direi sim, com meras palavras. Quando um se cuida do outro, é porque quer o bem. Então, se o momento é difícil, que não é de treva, mas é um pouco de escuridão, pela mente do próprio ser humano, que quem está realmente no poder da carne, no poder do fazer, não faz nada. Acaba deixando passar. Então o momento é para vocês entenderem como. Se eu sair, não corro risco só. Todos aqueles que tiver ao meu redor também correm. Porque se corresse o risco sozinho era fácil, mas não é. Corre tanto aquele ser que não tem entendimento e tanto corre todos aqueles que estão próximos. O senhor está falando Então o momento é de consciência. Sim. O senhor fala dos nossos administradores, né? Não estão sendo bons exemplos, então cabe cada um procurar fazer sua parte. Eles, para mim, em meu plano espiritual, eles não é exemplo. Não é que não estão sendo, porque o que não estão sendo um dia foi. Eles não é exemplo. Basicamente estamos sendo dirigidos por pessoas de baixa frequência, né, seu Chu? Vocês estão sendo dirigidos por nós, espíritos, e por conta própria de cada um de vocês. Porque quem está no poder de carne
torno a voltar a repetir, não está fazendo nada. Exu. Uma pessoa que não se declara de nenhuma religião, não fala sobre religiões ou a fé em alguma, no Criador, ela só por ter um comportamento ético, ela é uma pessoa realmente de fé? E por que, na opinião do senhor? Por ter, em primeiro lugar, o comportamento ético e o comportamento de ajudar. Se não puder ajudar, também não atrapalha. Uma pessoa ética... Então, esse ser, ele é considerado, sim, por nós orixás, uma pessoa de fé, mesmo sem declarar religião. Ele é uma pessoa de muita fé, porque, em primeiro lugar, ele não atrapalha ninguém. E se for para atrapalhar, ele muda de lugar. Ele se sinta no caminho da ética e da fé, né, seu Exu? Seu Exu, eu vou fazer uma pergunta, e aí eu vou mudar o substantivo, né? No caso, a pergunta é: qual conselho o senhor pode dar para uma pessoa, um conselho ético, para a pessoa seguir tal ética no quesito sobre criança? Como cuidar bem de criança, educar bem as crianças. Qual conceito ético o senhor pode ensinar? Criança. Criança é a esperança da nação, de toda a nação. Então, quando se existe esperança em uma criança, é cuidado. Cuide, porque a criança é uma semente plantada à terra. Se você regar de carinho, de amor, de ensinamento, certezamente que futuramente essa criança vai ser uma pessoa de ética, de respeito, não vai desandar. Então, quando se cuida das crianças, estão cuidando do planeta. Quando se dá a oportunidade da criança chegar adulto, que não é todas as crianças que têm a oportunidade de chegar adulto. E inúmeras vezes não falta de cuidado nem do pai nem da mãe. Uma falta de oportunidade para o pai e para a mãe cuidar daquela criança. Muita injustiça nesse mundo, né? A mesma pergunta para como cuidar bem dos idosos. Você que já atravessou, fez toda a sua jornada. Cuide bem de quem já lhe cuidou de você. Trate bem. Trate com afeto, com carinho, com respeito de que alguém já lhe respeitou um dia. Se cair, dê uma mão amiga para poder levantar. Sente no final do dia e converse um pouco com eles, porque a maior parte dos idosos se sente isolado do mundo e dentro da sua própria casa. Agora sobre como ter boa relação familiar, a família no todo.
uma boa relação familiar. Eu vou resumir tudo em uma única palavra. Respeito. Porque onde se tem um respeito, tem um carinho, tem um afeto, tem um amor, tem a compreensão. Então se resume tudo em uma única palavra. Respeito. Sim seja. Para quem é jovem ou quem já tem uma certa vivência, como ser ético em relacionamento? Namorados, novos, casais, casados, por aí vai. Em começo de relacionamento, quando se tem a ética, ele dura até o final. Quando não se tem a ética, ele não passa do começo. É por isso que tem muitos relacionamentos fracassados e jogados do lado, porque não tem como seguir com uma pessoa que não se respeita em primeiro lugar. O relacionamento você se respeita para respeitar o outro, respeitar seu parceiro ou então sua parceira. Amizade. Ética na amizade. Amizade é carinho. Também respeito. E ao mesmo tempo do respeito, saber respeitar o espaço do amigo. Porque tem muitos que acham que a amizade é invadir a vida do outro. E não é. Tem que ter o espaço entre a amizade e a vida do amigo. Porque a amizade é de um lado e a vida do amigo corre do outro lado. Ele tem que dar o espaço, tem que ter o respeito. Porque tem muitos amigos que você dá a mão, eles querem puxar o corpo inteiro. Acho que para alguns, se não puxar nada de tudo, não teve amizade, né? Não teve. A ética para a boa convivência social, na sociedade. A sociedade em si, você precisa ter ética com você mesmo. Se você ter com você mesmo, você terá com a sociedade. Mas não espere da sociedade o mesmo. Porque nem sempre o feito é devolvido igual. Geralmente vem diferente. Então faça a sua parte e não espera retribuição. Porque de alguns você terá, mas de outros não terá. A ética no trabalho. Fazer aquilo que é designado. Quando você faz aquilo que é designado sem reclamar, sem queixar, você é ético. Porque se não fosse um trabalho, é fazer nada. Então, se é designado para aquele trabalho, faça. Não reclame. Também não espere muita coisa do seu empregador, não. Porque para ele você é só um funcionário. Que é onde você faz e é onde você recebe. Para alguns tem um reconhecimento, bem pouco. Mas para outros não tem.
É uma questão de sorte, né? Um bom empregador. Ou não? Ou sim ou não. Enfim. A ética nas religiões. A ética nas religiões. Cuide da sua religião. Esteja presente na sua religião. Pratique ela todos os dias, na mente e também no coração. Porque se você fazer isso, você lembrar da sua religião todos os dias, você certezamente que vai esquecer da dos outros. Sua mente vai estar tão ocupada na sua religião que não tem espaço de você lembrar da religião do próximo. Só está dizendo não julgue para não ser julgado. Eu digo, confirmo essa sua palavra e digo uma outra. Não jogue a pedra no telhado, porque o telhado é de vidro. É bem assim, seu Exu. Agora eu fico na dúvida se faço a pergunta, a justiça dos homens tem ética ou a ética na justiça humana? Ou dos homens? É isso. A mesma pergunta. A justiça dos homens, em algumas partes, existe ética. Em outras partes, não existe. Porque se existisse mesmo ética por completa na justiça dos homens, não seria vendidos. E a ética com cuidado com a natureza. Plante em vez de arrancar. Aqueles que plantam têm ética. Aqueles que plantam estão dando oportunidade para as futuras gerações conhecer uma árvore depois de ter passado milênios. Porque uma árvore, quando ela morre ao natural, ela já deixou uma geração de novas árvores. A árvore eu considero como um ser humano. Quando ele pratica o bem, é uma árvore. Quando ele pratica o bem, ele sempre vai deixar para as futuras gerações. Mas quando ele pratica o mal, ele não deixa nada que se aproveite. É verdade, seu. Isso é deixar frutos, né? Bons frutos. Deixar bons frutos. E para finalizar, a mensagem final do senhor de ética para a gente terminar por aqui. Nesse tempo em que você falou que está de doenças que ainda não foram descoberta a cura, porque não é só um tipo que está instalado, tem vários tipos de doença em uma só.
Se cuide, porque se cada um cuidar de si, cuidará do planeta. Não se seja arrogante com você mesmo e achando que você nunca pegará ou nunca passará por essa doença. Porque se ela está no mundo, é para todos, não é só para um. E ela é feita ao inverso. Quando você vê lá, você deixa. Mas só que ela não é assim. Quando você vê lá, você espalha. Não só para sua família, espalha para todos. Então, para finalizar, se cuide. Assim seja. Muito obrigado, Senhor Xurrancatu, pelas belas palavras. E até a próxima oportunidade. Que assim seja. Xalá nos abençoe.